noite, igreja. Não, vamos todo mundo junto. Boa noite. Ô, Glória, eu quero combinar um negócio com vocês. Daniel, essa noite, decidiu fazer uma vigília de oração. Ô, Glória, né? Passou a noite acordado. Ele, se fosse assim pelos olhos humanos, eu diria que era chorando e gritando. Mas pelos olhos espirituais, né? A gente declara que é porque ele estava orando, clamando a Deus. Então, eu tô assim, vou precisar da sua ajuda comigo para pregar. Pode ser? Cadê o amém de vocês? Amém? Então vamos juntos, né? Hoje eu quero pensar com você sobre amar é conhecer. Você não pode amar aquilo que você não conhece. E aí, no mês de julho, nós estamos estudando juntos o primeiro de 8 valores aqui da nossa igreja CC Novo Tempo. Quem aqui está em pequeno grupo? Glória a Deus. Esse mesmo tema que a gente está ministrando hoje durante todo esse mês é o mesmo tema que nós estamos estudando junto nos nossos pequenos grupos. E aí, o nosso primeiro valor é amar a Deus acima de todas as coisas. E valor é aquilo que você não abre mão. Como igreja, esse é o nosso fundamento. Todos os louvores, tudo que nós fazemos, cada reunião de pequeno grupo, cada vez que a gente tem oração da madrugada, cada culto, tudo que nós fazemos é baseado nesse fundamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus capítulo 22, os versículos 37 a 38, Jesus, quando é perguntado, ei, qual é o maior mandamento? Queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Queriam, né, dentre os 10 mandamentos, que ele dissesse ali qual era o mais importante para atrapalhar o ministério dele. Mas Jesus, que é não só aquele que é toda sabedoria, mas é aquele que é a razão de todos os mandamentos, ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. Pastora, lindo, na teoria, né, maravilhoso, mas o que significa na prática? Amar a Deus com todo o meu coração. O que significa na minha vida real, lá no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa? O que isso quer dizer? Amar a Deus acima de todas as coisas é fazer dele o centro da nossa vida, a razão, a nossa prioridade. E eu tenho certeza que se hoje eu dissesse assim, ai gente, Jesus é a sua prioridade, é o grande amor da sua vida, todo mundo aqui levantaria as mãos e dizia sim, amém. Mas não adianta a gente falar com as nossas palavras. Nós precisamos apresentar os nossos frutos. Que é uma forma prática de avaliar como está o seu amor para Deus. Como que você gasta o seu tempo? Se você diz que ama a Deus em primeiro lugar, mas você nunca tem tempo para estar com Ele, nunca tem tempo para orar, para ler a Bíblia, eu sinto te dizer que você está falando uma coisa e vivendo outra. Então, amar a Deus de todo o nosso coração é fazer dele o centro. E nós precisamos todos os dias avaliar a nossa vida, não por causa das músicas que a gente canta, glória a Deus, é maravilhoso adorar a Deus, amém? Vocês não gostam não de cantar? Gente, eu mesmo sendo desafinada, mas eu canto lá em casa, graças a Deus, escondido para não assustar ninguém, né? Mas é bom adorar a Deus. Então, mas a gente precisa viver aquilo que nós declaramos com a nossa boca. E infelizmente, é muito comum que a gente, sem perceber, a gente imagina que está amando a Deus, quando na verdade nós estamos amando outras coisas. Você, sem perceber, você vai desviando o seu coração, vai desviando a rota. E existem 2 formas de você colocar outras coisas no lugar de Deus. A primeira é colocando coisas, pessoas, né? Trabalho, dinheiro, família, casamento, colocar outras coisas que não são Deus no lugar dele. Mas outra forma que nós não adoramos a Deus da maneira correta, que nós não amamos, é quando a gente ama uma imagem de Deus segundo a nossa mente. Como assim, pastora? Deu um nó na minha cabeça. Calma. Pensa o seguinte, quem aqui já teve amor platônico? Ah, ninguém confessa. Só eu que já tive amor platônico, foi? Aquela pessoa que tu olhava de longe assim, oh, que bonito se me olhasse, né? Ou então um cantor, uma atriz, alguém famoso, um negócio assim muito distante que você olha e você admira, você vê assim, ai, é perfeito, não tem defeito, né? Mas com certeza, se você chegasse perto, você ia perceber que o que você amava não era uma pessoa real, era uma imaginação. Os jovens aqui já entenderam o que eu estou falando, né? Quantas vezes a gente já quebrou a cara? Eu acho que só eu, né? Aqui já quebrei a cara, não sei vocês.
Mas quantas vezes você já quebrou a cara? Às vezes numa amizade, você chegou para fazer amizade com alguém, você imaginava uma coisa e quando você chegou perto era outra. Mas também não é só coisa ruim, né? Às vezes é coisa boa. Você acha que a pessoa assim, uma pessoa assim bem chata, e quando você conhece é outra pessoa. Então, nós só podemos amar a quem nós conhecemos. E, por exemplo, pode ser que você adore, como eu já adorei um dia, um Deus que é carrasco. Na minha cabeça, Deus era um cara que ficava escondido por onde eu ia, assim, bem de mansinho, esperando eu pecar. E no primeiro pecado, ele ia tacar um raio na minha cabeça. Ia dizer, você não presta pra nada, você é errada, você é isso, isso e aquilo outro. Esse não é o Deus a quem nós servimos. O nosso Deus, ele não nos lança fora quando nós erramos. Pelo contrário, ele nos toma pela mão, tira os carrapichos da ovelhinha e faz tudo novo. Tem outra corrente também, graças a Deus, não é aqui na nossa igreja, amém? Gente, cadê o combinado, amém? Vamos junto, não me deixa não, certo? Tem outra corrente que é o Jesus Good Vibes. Ele é pop, né? Ele é sorridente, não tem problema, tudo dá certo, tudo é perdoado, tá tudo ok. Pastor, e Jesus não é perdão? É. E Jesus não é amor? É. Mas o mesmo Jesus que perdoa, que ama, que faz novas todas as coisas, é o que fala através de Paulo lá em Gálatas, aquilo que o homem semear, aquilo que ele vai colher. A gente não pode crer num Deus que não está na Bíblia. E para amar a Deus acima de todas as coisas, primeiro você precisa ter uma visão clara de quem Deus é. Você não pode amar aquilo que você não conhece, a pessoa que você não conhece. E Deus faz parte do desejo do coração dele. Ele deseja ser conhecido por nós. Pastora, onde que está isso na Bíblia? É só você olhar para Jesus. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus humilhar, fazer Jesus vir como homem, viver entre nós, nascer de uma mulher, crescer, ter um ministério para quê? Para revelar a face de Deus, aquilo que podia ser conhecido da parte de Deus. Então Jesus é a plenitude do tempo, a plenitude da revelação. Se você quer conhecer a Deus, Jesus ele dizia, se você quer conhecer ao Pai, olhe para mim. Eu sou o caminho. E aí lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz, o Senhor fala através do profeta para o povo de Israel e fala para nós hoje. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo e ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. E às vezes eu tenho as minhas alunas que a gente estuda a Bíblia juntas e elas dizem assim, ai pastora, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo conhecer Deus. Aí eu faço algumas perguntas básicas. Mulher, tu tá lendo a Bíblia todo dia? Não. Mulher, tu tá orando? Não. Mulher, tu tá buscando, clamando mais de Deus no lugar secreto? Não. Esse conhecer aqui que ele está falando não é um conhecer com a nossa mente, não é um conhecer somente de ler livros, de ouvir falar sobre. Deus nos chama hoje para declarar como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. No Antigo Testamento a gente não tinha acesso a Deus. No Antigo Testamento precisava de um sumo sacerdote que representasse o povo de Deus e mesmo ele só podia entrar na presença de Deus uma vez por ano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, na mesma hora, o véu do templo foi rasgado, amém? Pastor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não existe mais separação. Nós temos livre acesso e Deus deseja ser conhecido de nós. Imagina se você desejasse, se você quisesse ter amizade com alguém, se você olhasse para uma pessoa e dissesse assim, poxa vida, tenho tantas coisas boas para compartilhar com aquela pessoa, e sempre que você convida aquela pessoa, ela te despreza. Como ficaria o seu coração? Imagina como fica o coração de Deus quando Ele nos convida para conhecê-lo e a gente não atende o chamado. Mas, além da tristeza no coração de Deus, existe um perigo muito sério de você não conhecer a Deus. Você sabe qual é o maior sinal que Jesus está às portas? Ai, pastor, é a guerra lá em Israel. Nem tanto. Ai, pastor, é o político tal, é não sei o quê. Ei, o maior sinal, se você for ler Mateus 24, é um engano. No texto que Jesus fala sobre a vinda dele, ele diz várias e várias vezes, cuidado para não ser enganado. E nós, como ovelhas do Senhor, como aqueles que vão permanecer até o fim, amém? Glória a Deus.
Nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque se você não conhece, você é facilmente enganado. E o perigo de nós não conhecermos a Deus é que a gente cria uma imagem errada, e essa imagem se torna ídolo. O perigo é que Satanás ele vai soprando coisas sutis no seu coração, e você mesmo, por causa dos desejos pecaminosos, vai erguendo ídolos no seu coração, e toda idolatria leva à destruição, porque Deus ele não tolera, ele não suporta dividir a glória dele com ninguém. E aí, existe um versículo na Bíblia, e quando Deus me deu essa palavra, ele me deu do final para o começo. Aí eu já estava com o final, né? A parte que boa que vai já chegar. Feliz da vida, eu disse, opa, dessa vez Deus vai deixar levar uma palavra que só fala de vitória, de coisa boa. Eu amo falar dessas coisas, né? Aí Jesus disse assim, não é bem assim. Ele pediu para eu ler para vocês um versículo que é muito forte, que sempre falou muito ao meu coração, porque fala de um dia em que os céus ficaram horrorizados. E aí talvez você pense, pastora, foi no dia que Satanás, que Lúcifer fez a rebelião no céu e arrastou os anjos lá para baixo, uma terça parte. Não foi nesse dia que o céu ficou chocado, apesar de que eu imagino que deve ter sido algo horrível. Pastora, foi no dia que Adão e Eva comeram do fruto, caíram e pecaram. Também não foi nesse dia que o céu ficou horrorizado. Não, pastor, eu já sei, foi no Novo Testamento. Foi no dia que crucificaram Jesus. Não foi nesse dia que o céu ficou horrorizado. O dia que o céu ficou horrorizado está lá em Jeremias, capítulo 2, versículos 11 e 13. Eu quero que você entenda que a palavra usada aqui é assolado, destruído, arrastado, como se uma tempestade tivesse passado. Sabe quando algo acontece na sua vida que você não tem reação? Que você fica como se fosse destruído, arrancado pela raiz? É esse o sentido da palavra no original hebraico. Jeremias 2,11 ele diz: alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Aquele povo tinha cometido um pecado pior do que todos os adoradores de demônios. E ele diz: o meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Pastora, mas eu não adoro imagens, eu não adoro ídolos. Será? Será se a gente não tem erguido ídolos no nosso coração? Quantas vezes a gente ora, clama a Deus por algo, e quando Deus entrega, a gente vira as costas para Deus. E aí ele continua. Jeremias ele diz no versículo 12: os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Todas as vezes que eu e você, nós abandonamos a presença do Senhor, todas as vezes que nós erguemos ídolos no nosso coração, nós trocamos a fonte de águas vivas. Pastora, a cisterna rachada é uma água que fica quente? Não. A cisterna ela era cavada no calcário. E aí eles tentavam fazer de uma forma que não vazasse a água, mas essa cisterna era rachada, não ficou a água. E esse lugar era um lugar que juntava sujeira, sabe? Tipo assim, um balde, um pneu que você deixou no canto lá do quintal, só juntando os mosquitos da dengue. Misericórdia, diga aí. É essa água que esse povo bebeu. É esse nível de comparação que Jeremias está fazendo. E aqui a nação inteira de Israel era apóstata. E um sinal da segunda vinda de Jesus é a grande apostasia. Pastora, traduz. Pessoas que diziam conhecer a Deus, pessoas que vinham nos cultos, pessoas que andavam com Jesus e negaram a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, que nós não sejamos essas pessoas. E aí eles tinham quebrado a sua aliança, trocado o Deus Todo-Poderoso por falsos deuses. Pastor, eu não tenho falsos deuses na minha vida, será? Talvez você, como eu, um dia você orou muito por um trabalho e clamava, e vinha na oração da madrugada, e fazia jejum, e fazia campanha, e quando Deus deu o trabalho, o que é que você fez? Não tenho tempo. Não, pastora Efigênia, eu estou muito cansado para servir, hoje não conta comigo. Muitas vezes nós amamos as bênçãos, mas nós rejeitamos o Senhor. Nós não podemos ser um povo interesseiro, uma igreja que olha para as mãos e não quer olhar para a face. É isso que Deus está repreendendo aqui na nação de Israel, repreendendo no nosso coração. Pastor, eu queria entender melhor sobre idolatria. E aí eu achei uma citação de Tim Keller que ajuda muito a gente nisso. Ele diz o seguinte: um ídolo é qualquer coisa
mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorve o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busca para lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar. Um pecado, um vício, um relacionamento. Talvez você seja como a mulher samaritana. Aquela mulher, ela era idólatra em todos os níveis que a gente possa imaginar. Mas a grande idolatria dela não era o paganismo dos samaritanos. É porque ela tentou matar a sede do coração dela com relacionamentos humanos. O que Jesus disse para ela? Ei, você já teve 5 maridos e esse que você está agora não é seu. Ela era uma mulher adúltera que se prostituía com muitos e muitos homens para tentar saciar a sede do coração dela. E talvez hoje você esteja assim, tentando saciar a sede do seu coração com dinheiro, com likes na rede social, porque tem gente que acha que receber comentários, ser visualizado, ser famoso, entre aspas, conhecido, viralizar, né? Como a galera mais jovem gosta, acha que isso vai preencher o coração e não preenche. Ah, pastora, na minha cabeça eu penso assim, no dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz. Não vai, porque esse filho está sendo um ídolo no seu coração. Ah, pastora, no dia que eu tiver a minha casa própria eu vou ser feliz. Você está adiando a sua felicidade, você está colocando a sua confiança em outra coisa que não seja Deus. Pastor, é errado eu orar por um filho? Não, filho é bênção de Deus. Trabalho é bênção de Deus. Tudo que o Senhor colocar as nossas mãos é bênção. Mas se você coloca essas coisas no lugar de Deus, se torna uma maldição. E o problema da idolatria é porque ela sempre nos leva para uma rota de destruição. Pastora, tá certo, a senhora já botou, já chacoalhou, já me deu medo. Mas e aí, qual é a solução? O que eu faço para não ter esse coração idólatra? Porque Calvino, ele diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O que isso quer dizer? Você derruba um hoje, amanhã tem outro gigante para você derrubar. E não é fora, é aqui dentro. Você derruba hoje o seu orgulho e amanhã você vai lidar com outras coisas e com outras coisas. Porque, infelizmente, nós ainda estamos lutando contra o pecado. E vai ser assim até Jesus voltar. E qual é a solução? Conhecer a Deus acima de todas as coisas. A única pessoa capaz de guardar o nosso coração, de livrar a nossa mente do engano, é o Senhor. Quem aqui deseja conhecer mais de Deus? Dá um glória aí. Amém. O Senhor, e a boa notícia é que Ele deseja ser conhecido por nós. Esse desejo que está aí no seu coração, a Bíblia diz que não veio de você mesmo. Você jamais desejaria buscar a Deus se o Espírito Santo não tivesse te tocado. A Bíblia diz que tanto querer como efetuar vem dele. E esse Deus que colocou um desejo pequeno, Ele pode aumentar a nossa fome. Amém? Enquanto eu estava preparando essa palavra, entre um choro e outro do Dani, né? Eu fico sempre perguntando, Senhor, estou indo na rota certa? É isso que o Senhor quer falar? E várias vezes no meu lugar secreto, Deus tem falado, Deus tem liberado. E eu digo assim, mas Senhor, eu nem sou profeta, nem sou desse lado aí. Eu nem acho que eu tenho esse dom, meu negócio é o ensino. E Deus diz, ei, nós estamos num tempo, e se você quiser, você vai entrar nesse tempo, em que um portal, uma janela profética está sendo aberta sobre as igrejas, não só aqui, mas no mundo todo. Um tempo em que o Senhor está purificando a sua noiva. Um tempo, eu digo isso com todo temor e tremor, em que o Senhor está removendo de nós os nossos pecados. Em que o Senhor muitas vezes vai nos fazer passar pelo fogo para purificar o nosso coração. E por que isso está acontecendo? Porque Jesus está às portas. O nosso rei, ele está chegando. E imagina uma noiva chegar para o casamento despenteada, descabelada, com a maquiagem torta. Misericórdia, diga comigo. Pastor, eu sou homem, eu não entendo disso não. Mas se você visse a sua mulher toda bagunçada, você ia ficar triste no dia do casamento. Nós não podemos nos apresentar para Jesus de qualquer forma. E hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar, debaixo do sangue de Jesus, porque isso aqui não é de mim. Eu quero declarar que Deus está nos levantando como igreja para um novo nível de maturidade espiritual. Eu quero declarar que todo mimimi na nossa vida vai embora em nome de Jesus. Toda criancice, toda infantilidade, toda falta de profundidade, todo espírito de mornidão, de ser raso, sabe? De não ler a Bíblia, de não ter fome. Em nome de Jesus, Deus quer nos fazer um povo maduro. Deus, Ele deseja nos tirar do raso, do superficial.
Deus tem águas mais profundas para a gente nadar. Até quando você vai ficar bebendo da lama? Até quando você vai beber da água suja de uma cisterna rachada? Sendo que você tem a fonte de águas vivas, sendo que você tem a palavra no seu quarto, que você pode abrir, ler a palavra, beber direto da fonte. Porque o nosso Deus, Ele não deseja apenas as nossas palavras. Que Deus tenha misericórdia de nós e que não seja dito de nós: esse povo me ama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nós possamos confessar o Senhor com a nossa boca e que o nosso coração esteja apegado a Ele. Jesus está nos levando, enquanto igreja, a um novo nível de intimidade e maturidade na fé. Amém? Vamos fazer um amém mais forte? Espírito Santo, grava o próximo. O Senhor está levando a gente para um novo nível de intimidade. Amém? E eu já decidi que eu vou. Agora, a sua decisão é pessoal e é particular. Nós enquanto pastores, por mais que a gente ame, ensine, ore, vem aqui, a gente derrame óleo na sua cabeça, vá para um lado, vá para o outro, discipule. Nós não podemos fazer a sua parte. O seu preço com Deus no secreto é você quem tem que pagar. A sua lâmpada cheia de óleo é sua responsabilidade. Nós estamos aqui como atalaias do Senhor dizendo: o nosso Deus está às portas. É sua responsabilidade manter a lâmpada cheia de óleo. Ninguém pode fazer no seu lugar. O pastor Décio, ele pode levantar todas as madrugadas para orar, pode interceder por mim, pode clamar pela minha vida. E sim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas isso não constrói meu relacionamento com Deus. Sou eu quem tenho que me levantar e ler a palavra. Quem está comigo e está entendendo, diz aí um amém. Então, Jesus tem um novo nível. Você deseja ir com Ele, sim ou não? E aí, pastora, onde que eu posso conhecer mais de Deus? A Bíblia toda, ela aponta para Cristo, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que eu sou tão apaixonada por ela. Para quem não sabe a minha história com a Bíblia, a minha mãe me ensinou a ler lendo a Bíblia. Imagina, Almeida, é o novo, aquela versão que ninguém entende nada. Desde os 5 anos de idade, ela me fazia sentar para ler a Bíblia todo dia. Às vezes era na força do ódio, mas eu lia. E se eu desse trabalho, eu tinha que ler o Salmo 119. Só quem já leu o livro de Salmos vai entender o que eu estou falando, né? Mas eu amo a palavra de Deus porque ela revela quem Ele é. A palavra de Deus, ela é aquela que nos restaura, que refaz, que lava a nossa mente, que nos lava dos pecados. E existe um livro específico na Bíblia que foi escrito para abrir os nossos olhos para quem Jesus é. Quem aqui já sabe que livro que eu estou falando? Alguém chuta? Ô glória! Duas aí lembraram. Apocalipse. Pastora, Apocalipse, aquele que fala do fim do mundo? Não. Apocalipse é aquele que é a revelação de Deus. A palavra Apocalipse no original do grego não tem nada a ver com o fim do mundo. O fim do mundo é escatom, é outra coisa. Está lá dentro, mas não é o centro. O centro de Apocalipse, aquilo que Deus deu, a visão que Deus entregou para João, é para revelar Jesus à igreja. E sabe qual é a mentira que Satanás planta? Você não é inteligente o suficiente para entender esse livro. É muito difícil, é muito amedrontador. E a grande alegria de Satanás é tampar os nossos olhos para que a gente não receba a revelação completa de Deus. Porque o Evangelho, ele só é completo quando ele passa pela morte de Jesus, pela ressurreição e chega na segunda vinda dele. Então não tenha medo de ler Apocalipse. Você precisa fazer igual meu filho Asaf. Ele diz: mamãe, eu amo esse livro. Desde pequeno, gente, ele gosta de duas coisas diferentes, né? Meu menino tinha que ser assim. E ele diz: eu amo esse livro porque é o livro do fim. E o fim diz que o meu final é feliz. Então nós, pode dar glória a Deus, o nosso final, ele é feliz. Então Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. E ele enviou um anjo para apresentá-lo ao seu servo João. E hoje, em nome de Jesus, Deus, ele quer sarar a nossa visão, ele quer sarar os nossos olhos. Tem alguém aqui além de mim que sofre com miopia? Levanta assim a mão. Outra doença dos olhos. Ai, tem pouca gente no culto às 5, era quase todo mundo cego. E a miopia, gente, é um negócio.
pelo menos a minha, né? Só aumenta, pelo menos até eu parar de crescer, só aumentava. E embaça tudo. E pessoas míopes, dependendo do seu grau, eu não sei qual é o seu, mas o meu é grande, né? Sou bem ceguinha, é 8 de um lado e 6,5 do outro. Então, se eu tiro as minhas lentes, se eu tiro o meu óculos, eu tropeço em tudo. Eu não consigo pegar um ônibus sozinha, eu não posso sair andando no meio da rua. No máximo, eu ando ali dentro da minha casa e pode acontecer alguma coisa. E falando para vocês sobre visão, eu lembro de um dia, esse testemunho difícil, só quem sabe são as minhas alunas, vocês vão ser as primeiras pessoas a ouvirem. Um dia, eu e pastor Tessa, a gente estava numa batalha espiritual muito grande. Eu ouvia Satanás sussurrando na mente de alguém que nós amávamos muito, palavras de maldição e ordens para que aquela pessoa tirasse a própria vida. E era como se eu estivesse junto dela e eu chorava, eu passei a noite em desespero, chorando. Pastor, o que é que isso tem a ver com a visão? Eu fiz tudo isso uma noite inteira em claro, com uma lente de contato, sem perceber. Eu esqueci a lente no meu olho. E o primeiro médico que eu cheguei, o diagnóstico dele foi: não tem jeito. O seu olho esquerdo já era. Você conseguiu destruir a sua córnea. Eu disse, pronto. Já não enxergo bem de um e agora vou ficar cego de outro. O meu olho ficou todo arranhado. E aí eu lembro que eu fui nesse médico, ele mandou ficar pingando colírios ali, né? Acho que era tipo de hora em hora, alguma coisa assim. E a gente estava no meio, bem na data do Yom Kippur, que era uma data que a gente na nossa casa, eu e pastor Tess, não é algo que é ordem bíblica, foi uma escolha nossa. Nós decidimos fazer o jejum de Yom Kippur, que era sem beber água, sem comer, né? E ficar quieto. Eu disse, bom, Deus deu um jeito de eu ficar quieta, porque eu estou cega, sem enxergar nada e vou ficar aqui. E aquele tempo passou, e muitos anos passaram, e um dia desse, dando uma aula sobre o apóstolo Paulo, Jesus disse assim, lembra daquele dia que eu fiz você ficar cega, fisicamente falando, depois Deus curou, restaurou, usou um médico, né? Tá tudo direitinho, o olho funciona, graças a Deus, amém? Ninguém ficou cego, né? Mas aí Jesus trouxe a memória, ele disse, aquele dia eu estava levando você para a caverna, como eu levei um dia Paulo. E olha, gente, eu quero dizer que não seja necessário Jesus arrancar, tirar algo de você que para você é precioso, para você voltar o seu coração para Deus. Que não seja necessário, sabe, o Senhor causar uma dor tão grande na sua alma para você se lembrar que Ele precisa ser o centro. E hoje, Jesus, Ele quer nos livrar de toda miopia espiritual. Pessoas míopes espiritualmente falando, elas só andam com um coleguinha guiando, sabe? Chegou e parou esse tempo de você depender de A ou de B para conhecer a Deus. Nós, como seus pastores, nós não estamos aqui para interferir no seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse homem é Jesus Cristo. Você não precisa de outras pessoas, você não precisa de outras coisas. Tudo que você precisa, você já tem, que é o Espírito Santo morando dentro do seu coração. E em nome de Jesus eu quero declarar que hoje o Senhor, assim como fez um dia com Paulo, Ele tira as escamas dos nossos olhos. Hoje o Senhor rasga os céus, abre a nossa mente, abre o nosso coração para receber a revelação de quem Jesus é. Hoje o Senhor sara as nossas feridas que nos impedem de reconhecer Jesus por completo. E lá em Apocalipse 1, do versículo 10 ao 18, João diz o seguinte: era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas da cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando me voltei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. E quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse:
Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, como a gente cantou, o alfa e o ômega. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, aplaude aí ao Senhor. Pastora, muito bonito esse negócio aí que a senhora leu, mas eu preciso ser sincero, não entendi nada. Olho de fogo, cabelo branco, pé de latão, espada que sai da boca, que negócio esquisito. Calma, que você vai sair daqui entendendo. Nós precisamos aqui ter uma visão clara de Jesus, só que essa visão está cheia de símbolos, mas tudo bem, né? Se a gente for lá e comparar os versículos de Apocalipse com os outros que João usou como inspiração, a gente vai conseguir entender. Então a primeira coisa que ele diz é que ele estava no meio de 7 candelabros. E isso significa que o Senhor passeia no meio da sua igreja, amém? O Senhor Jesus, Ele já está no nosso meio. O Senhor Jesus, Ele veio conosco e Ele vai voltar para casa conosco. Nós não andamos sozinhos. Nós não somos filhos órfãos, abandonados. Ele diz, ei, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito. A palavra diz também que Ele usa uma túnica longa de ouro. E uma faixa de ouro, perdão. E essa túnica significa uma veste talá. Ele está vestido como um sumo sacerdote que Ele é. Nós não temos mais um sumo sacerdote humano, mas o nosso Jesus que se compadece. Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, Ele se compadece. Ai, pastor, eu fui rejeitado. Jesus foi rejeitado. Eu fui traído, eu fui despedaçado, eu fui violado, falaram mal de mim, fizeram isso, isso, aquilo, outro. O nosso Jesus passou por todas as dores. E o consolo que Ele tem para nós é um consolo perfeito. Se você hoje precisa de consolo, o sumo sacerdote, aquele que está sentado à direita do Pai, derrama consolo sobre a sua vida. Se você precisa de um advogado que te defenda diante de Deus, o nosso advogado fiel está sentado à direita de Deus. Se você precisa de um intercessor, a Bíblia diz que até hoje o Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai. Ele diz ainda que os seus cabelos são brancos como a neve. E isso aponta para a sabedoria, para a pureza de Jesus. Ele faz uma conexão lá com Daniel, capítulo 7, versículo 9, onde ele vai falar do ancião de dias. O nosso Jesus, Ele é sábio. Ele é a fonte de toda sabedoria. Quem precisa aqui de sabedoria? De discernimento. Em nome de Jesus eu declaro que o Espírito Santo de Deus derrama sabedoria, discernimento e prudência sobre a nossa vida. E aí a gente chega no ponto 4, que é o que a gente estava cantando. Os olhos de Jesus são como fogo. E isso aqui fala de um olhar que penetra tudo e todos. De um olhar que atravessa, que derrete as nossas intenções. E não adianta você estar aqui todo bonitinho por fora, sorridente. O Senhor sonda o nosso coração. Isso fala também que eu e você, nós não estamos em posição de julgar uns aos outros. O único juiz, o único que pode assentar na cadeira é o Senhor. E esses olhos como chama de fogo fala do amor que Ele tem pela igreja, da paixão ardente que Ele tem. E Ele nos ama tanto que esse fogo destrói todos os ídolos do nosso coração. Ai, pastora, tá vindo tão bem, só vitória. O Senhor, Ele te ama. Ele nunca vai permitir que um ídolo roube você da mão dele. Ele nunca vai deixar que uma casa, que um relacionamento, que dinheiro, que fama, que qualquer outra coisa roube o lugar dele no seu coração. Ele te ama demais para te perder. E Ele vai fazer o que for necessário para ter você. Então os olhos como chama de fogo incendeiam o nosso coração, nos fazem ser apaixonados por Ele, mas também nos purificam. Ele fala ainda que seus pés são como bronze polido, e o bronze polido significa a justiça, o poder, um pé que esmaga todos os inimigos. Lá no Novo Testamento, Paulo ele diz, ei, não fica triste, não tem medo, em breve o Senhor esmagará debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos, amém?
Se você está passando hoje por uma batalha espiritual, por uma guerra, uma opressão, os pés de Jesus de latão reluzente, eles vêm pisando e eles esmagam todos os inimigos. Eles esmagam todo o principado, toda a potestade, ele cancela. E esses pés falam também de justiça. O nosso Jesus, ele veio na primeira vez para reconciliar, para salvar, para curar. Na segunda vez, ele vai vir para julgar. E nós precisamos estar prontos. Fala ainda que a voz de Jesus é como voz de muitas águas. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio na mesma hora Gênesis 1:1, onde a voz de Deus ecoava sobre as águas, sobre o abismo, sobre o caos. E uma palavra de Deus trouxe ordem a tudo. Pastora, minha vida está parecendo Gênesis. O Espírito pairando sobre as águas, tudo uma confusão, tudo misturado. Em nome de Jesus, o Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, Ele coloca ordem na nossa vida hoje, amém? Ele coloca ordem em nome de Jesus na sua mente. Ele coloca ordem em nome de Jesus no seu coração, nas suas emoções. Ele coloca ordem na sua vida financeira, na sua casa, nos seus relacionamentos. Basta uma palavra da parte do nosso Deus e tudo na nossa vida muda. E essa voz, ela também coloca fim nas cadeias de mentira que tentam aprisionar a nossa mente. Porque ao som da voz do nosso Deus, toda a terra estremece. A voz dele é como voz de muitas águas. A sua mão direita está segurando 7 estrelas. E segurar, o verbo usado aqui, primeiro fala de pertencer. Eu e você, nós temos um dono. E não são pessoas humanas. Não foi um homem, não foi uma mulher que morreu na cruz por você. Não fui eu, nem pastor Técio, graças a Deus. Foi o Senhor Jesus e foi Ele que comprou a sua vida. Ele que é o seu dono. Ele que é o Senhor e Salvador. Estar nas mãos de Deus significa que nós estamos seguros nele. Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Jesus, Ele fala: o meu Pai coloca nas minhas mãos as minhas ovelhas e ninguém as arrebatará. E quando eu penso em mão, eu lembro também daquilo que fala lá em Isaías. Ei, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? E gente, como uma mãe que amamenta, eu posso dizer para você, não dá. O corpo sinaliza, quem é mulher aqui que já amamentou entende. A gente sente dor, se você não der de mamar, você pode ficar até doente, né? E aí ele diz: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, ainda que você seja rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe, ainda que você seja tratado como alguém que não merece nada, eu, o Senhor, seu Deus, não esqueço de você, porque eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. É nessa mão que nós estamos, amém? Um Deus que nos conhece, que nos sustenta, que não nos joga fora. Um Deus que zela por nós, nós não precisamos temer. E aí ele fala depois de uma espada que sai da sua boca, e a espada é a palavra de Deus. Isso aqui que eu estou compartilhando com você, não tem nada aqui que saiu da minha cabecinha. Tudo que está aqui está na Bíblia. Só você, quem anotou aí as passagens, consegue conferir. Efésios 6,17 diz que a palavra de Deus é a espada. Observe que essa é a única arma de guerra que esse grande guerreiro que vai chegar em breve tem. A espada dele, a palavra dele, despedaça todo pecado, despedaça todo jugo. A palavra de Deus lava a nossa mente, nos purifica. Ela traz discernimento e aquilo que ele fala acontece. Quem aqui tem uma palavra da parte de Deus específica? Mais alguém além de mim? Dica, anote no seu caderninho, porque pode demorar o tempo que for, mas o nosso Deus, Ele é fiel. Em Apocalipse, quando João conhece, ele diz: ei, eu sou a testemunha fiel, aquele que é verdadeiro, tudo que eu digo é verdade. Basta uma palavra da parte do Senhor e toda a nossa vida é transformada. E para terminar, ele diz o seguinte: a face de Jesus brilhava como um sol, mas não era o pôr do sol. Não era o nascer do sol, era o sol no auge. Quem aqui já tentou olhar para o sol no horário de meio-dia? A gente cega. É essa imagem que Jesus tem. É esse Jesus glorioso. João, ele faz um resumo de toda a glória e ele diz: é impossível olhar para esse Jesus e permanecer de pé. Ele é como um guerreiro e ele luta ao nosso favor.
E em nome de Jesus eu quero que você entenda o Jesus que eu e você nós servimos. Ele não está mais numa cruz. Ele não está ensanguentado, ele não usa mais uma coroa de espinhos, ele não é mais um bebê deitado numa manjedoura. Ele é um homem, um ancião de muitos dias. Ele é aquele que vem forte, que quando ele vier, ele vem montado num cavalo branco para nos resgatar como igreja. Esse Jesus, ele é glorioso e ele em breve vai voltar. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos já orar com o pastor Técio, mas antes eu quero encerrar lendo para você Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. É impossível você conhecer a Cristo de verdade, você permanecer de pé. E aí ele diz, ele porém colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. O nosso Deus, Ele é poderoso. É essa visão de um Jesus vitorioso, de um Jesus que não importa onde a gente ande, não importa a voz de derrota que venha na nossa mente, você pode lembrar, eu estou seguro nas mãos do meu Deus. O meu Deus não esquece de mim. Os olhos dele são como chamas de fogo que aquecem o meu coração. Os pés dele são como o bronze polido, os cabelos são brancos como a neve. Ele veste roupas de sumo sacerdote porque ele intercede por mim, ele se coloca no meu lugar. E é essa imagem que o Senhor deseja alinhar no nosso coração. Nós não servimos a um Deus derrotado, um Deus morto, mas Jesus que ressuscitou e que em breve vai voltar.